Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva também e participe de nossas reflexões. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a nobreza da alma. Isso. Desses atributos que colocam esses espíritos em outro patamar de evolução, cuja marca, gente, é o amor puro, a paz interior, a busca do bem comum. Mas vamos compreender pela doutrina espírita também que na obra da criação não há privilégios, né? Que essas almas nobres também passaram por nós, buscaram a sua evolução, e mesmo os anjos não receberam esses atributos como um presente, mas foram atrás de sua própria evolução até chegar nessa condição de espíritos puros, de almas enobrecidas. E dentre as almas que já passaram aqui no nosso planeta, a mais importante delas, que naquela época já era um espírito puro, Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia de nobreza da alma, não é? Então, nós vamos, nesse estudo, compreender que atributos são esses, e fui buscar na fala de Leon Denis, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, um continuador da obra de Kardec, e que traz livros importantes. Na descrição do nosso estudo, eu vou deixar também o nome desses livros aí de Leon Denis. Então, Leon Denis nos traz um caminho muito seguro para que nós possamos, de nossa parte também, com força de vontade, com perseverança, perseguirmos esse progresso, a fim de também enobrecermos intimamente. Então, a doutrina nos diz assim, em sua perspectiva, que a nobreza da alma é a manifestação da superioridade moral e espiritual de um ser, alcançada através de vivência de virtudes como a caridade, o amor ao próximo, a humildade e o desprendimento das coisas materiais. É a evidência do desenvolvimento do amor e da inteligência ao longo das reencarnações, e torna o espírito um instrumento do amor superior, cultivando uma conduta pura e nobre em busca de um mundo melhor. Então aí está a conceituação da doutrina espírita para nobreza da alma. Veja que esses atributos colocam a alma em outro patamar evolutivo, em um estado de paz interior maravilhoso. Leon Denis, autor de várias obras, e eu busquei essas orientações do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Leon Denis nos dá um roteiro para que nós possamos também ir nos pacificando e trazendo para nós atributos de nobreza que nos tornará espíritos em paz, em equilíbrio e verdadeiramente felizes. Leon Denis começa dizendo assim: não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Gente, 5 séculos antes do Cristo, o filósofo Sócrates já dizia o quê? Conhece-te a ti mesmo. Falando do autoconhecimento como toda base filosófica de seus ensinamentos. 5 séculos antes do Cristo. Então, Leon Denis, no século XIX, vem nos dizer exatamente a mesma coisa. É preciso que a gente se conheça intimamente para saber para onde vamos dirigir as nossas energias no nosso aperfeiçoamento moral. Leon Denis diz um roteiro bem seguro, ele diz assim: primeiramente, é preciso regular a vida física,
reduzir as experiências e exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Em seguida, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. Então, olha o roteiro que vem nos dando aí Leon Denis, para que nós possamos ir trazendo para o nosso bojo espiritual as virtudes e a nobreza do ser. Diz ainda Leon Denis: a verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. É aquilo que nós chamamos no Evangelho segundo o Espiritismo da abnegação, não é? É o esquecimento de si em prol de todos aqueles que nos cercam. Não basta crer e saber. Olha aí a recomendação. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Então, gente, é aquela ação coerente com aquilo que nós estudamos, com aqueles princípios superiores que a doutrina nos ensina, e o que diz Leon Denis: que enobrecer a alma, que coloque em sua prática diária esses princípios nobres, esses princípios, não é, superiores, adotemo-nos em nossa existência, em nossa prática diária. Diz Leon Denis: é preciso escolher uma alma superior para que a gente possa guiar. Quem é a nossa alma superior, modelo e guia de toda a humanidade, gente? É Jesus. Aí Leon Denis diz isso: busque essa alma digna de nossa admiração e em todas as circunstâncias difíceis que a vida nos apresentar, como verdadeiros desafios, não é? Em todos os casos em que nossa consciência estiver oscilando entre dois partidos a tomar, inquirimos o que essa alma nobre, que é o nosso modelo e guia, teria resolvido. Então, vamos proceder no mesmo sentido. Assim, pouco a pouco, iremos construindo, de acordo com esse modelo, o ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Gente, vejam que coisa importante. É aquilo que a doutrina espírita nos recomenda: cristificar nossos pensamentos e nossas ações. É isso que diz Leon Denis. Aquela alma que buscar esse modelo e guia. E na hora dos desafios que a jornada apresentar, ele refletia assim: como Jesus agiria nesse instante? O que diz Leon Denis: siga então esse roteiro seguro para que você possa, no seu dia a dia, ir construindo, não é, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. É isso. Então, um breve resumo do que diz Leon Denis, não é? Primeiro, regular nossa vida física, buscar aquele mínimo necessário que seja o sustento do nosso corpo e, sobretudo, controlar nossas emoções, aquilo que nós vamos proferir, para que tenhamos mais paz na nossa existência. Diz ainda que a grande felicidade deste mundo está, não é, em esquecer a nós próprios e nos recomendando, não é, que nós façamos desses pensamentos superiores que adotamos em nossa crença a nossa prática do dia a dia. Nos pede para que a gente siga esse modelo e guia nas decisões e desafios que a vida apresentar. E ele segue dizendo: todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. Qualquer homem, não é? A obra é vagarosa e difícil,
Mas diz Leon Denis, nossos pensamentos precisam correr nos séculos, a fim de fazermos essa construção de uma consciência mais sublime, para aprendermos em nossos pensamentos, dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. Meditemos nele todos os dias. Então, o que é que nos recomenda Denis? Que nós façamos essa obra vagarosa, porque temos os séculos ao nosso favor. Nas nossas idas e vindas reencarnatórias, já diz Leon Denis, é construindo um modelo ideal, moral, de equilíbrio espiritual em nós. E o que ele diz? Meditemos em nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção a esse ideal de enobrecimento que nós sonhamos para a nossa existência. Nas horas matinais, ou mesmo antes do nosso repouso, diz Denis, pela oração e pela meditação, eleva-se com mais fácil impulso até as alturas, donde se vê e se compreende tudo, a vida, os atos, os pensamentos. Tudo deve estar ligado a algo muito maior e eterno. Então, o que é que ele recomenda? Pela oração e pela meditação, nós vamos conquistando, não é, esses patamares de paz interior e de enobrecimento de nossa alma. Na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada, mostram-se então faces profundas, uma reserva de ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras, e na morada mais mesquinha, no mais miserável tugúrio, há frestas para Deus e para o infinito bem. Então, gente, nos mostra Leon Denis todo esse caminho que nós podemos percorrer, volto a dizer, porque não há, em matéria de construção divina, privilégios. Seguindo esses caminhos, não é? E tantos outros que Jesus nos orienta, nós vamos sim construindo esses atributos de enobrecimento em nossa alma e em nosso dia a dia. É uma conquista, gente. Aos poucos, nós vamos conquistando esses patamares dos pensamentos, daquilo que é mais nobre, daquilo que é mais puro, e vamos sim transformando a nossa vida num desprendimento material em uma jornada muito mais espiritual. É o que nos recomendam os espíritos superiores. E aí, gente, quando o espírito alcança essa condição de maturidade interior, naturalmente a vida vai respondendo e trazem para a nossa própria jornada um outro estágio de paz, de harmonia e de felicidade. Veja o que dizem os espíritos. Quando a alma se enobrece, harmonizando sua maneira de viver e de se relacionar, ela vai conquistando, primeiro, mais mansidão e equilíbrio nas relações. O espírito nobre aprende a não reagir com violência, orgulho ou agressividade. Ele responde às dificuldades com serenidade, porque já compreendeu a lei de causa e efeito e a finalidade educativa de todas as experiências. A alma que se enobrece aprende a real capacidade de perdoar. A nobreza da alma reduz o orgulho e amplia a compreensão das fragilidades humanas. Começa a exercer a caridade espontânea, não é? Está lá no Livro dos Espíritos, gente, que a verdadeira elevação do espírito, a verdadeira nobreza da alma se expressa pela caridade em pensamento, palavras e ações.
A alma enobrecida já possui a humildade verdadeira. A alma nobre não sente necessidade de se afirmar ou de se impor. Produz em si mesmo uma empatia profunda. Esse espírito passa a perceber a dor e a luta do outro com muito mais sensibilidade. Adquire então a responsabilidade moral de suas próprias escolhas. A consciência espiritual amadurecida compreende que cada pensamento e cada atitude geram consequências. E finalmente, gente, a nobreza da alma produz em nós e nos outros a irradiação da paz. Espíritos nobres tornam-se focos de equilíbrio espiritual em qualquer ambiente onde viva ou passe. Então veja, toda a grandeza, não é, de uma alma que já conquistou a nobreza dos seus sentimentos. Por isso que os espíritos superiores dizem, nosso modelo e guia é Jesus. Mas por bondade divina, quantas almas nobres já passaram aqui no orbe, não é? Sendo verdadeiros faróis, indicando caminhos para que a humanidade busque nesses ideais a sua força e a sua meta também de crescimento. Então, resumindo, nos diz a doutrina, gente, a nobreza da alma não se mede por posições sociais, mas pela capacidade de amar, compreender, servir e perdoar. Então, nosso estudo foi sobre tudo isso, sobre a nobreza da alma e que é a destinação de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós alcançaremos esse grande objetivo de nos tornarmos espíritos puros através do nosso esforço, da nossa perseverança e do nosso desejo de a cada dia sermos melhores. E que nós possamos, em nome de Deus, dos bons amigos espirituais, fazermos da nossa jornada o enobrecimento, sim, de nossas almas. Se Deus assim o permitir, no sábado que vem estaremos aqui juntos e peço a vocês, não é, divulguem, peçam às pessoas que se inscrevam no nosso canal e deixem também o seu like aqui para que nós possamos nos fortalecer ainda mais nessa plataforma de divulgação. Paz e luz a todos.